Eu, em apoio à minha fragilidade, creio. Parece querer proteger-me de algo que desconheço. O guia, que diz chamar-se Gutenberg, quase não fala. Apenas observa, ausculta e delibera o rumo a seguir. Agora ele acendeu uma tocha, devido à escuridão não permitir o deslocamento de maneira natural. Não dá para ver nem mesmo as estrelas. Nada. É como uma noite sem estrelas nem lua. Aquelas noites de chuva forte, sem relâmpagos. Sinto que enquanto caminhamos, algo ou alguém passa roçando em nós, provocando choques e arrepios. Procuro observar o caminho. Parece que descemos uma montanha. Quando o guia aproxima a tocha das pedras, vejo paredões que se estreitam, formando um caminho que permite a passagem de apenas uma pessoa por vez. Estamos descendo cada vez mais. Estou com um pouco de medo. Orem por mim. Agora já me encontro com uma roupa diferente. Todos estamos vestidos iguais ao guia e já nos encontramos em uma caverna bastante profunda. O suprimento de ar parece mínimo. O guia fincou a tocha no chão e estamos fazendo um cerco ao redor dela. Oremos. Diz o instrutor. Escuto gritos e uivos, mesmo no instante da oração. Não sei se por ação da prece, mas a luz da tocha aumentou, e percebo olhos brilhando, movendo-se na escuridão, parecendo luminescentes. O guia afasta-se da tocha a procurar alguém. Ele o recolheu e o traz nos braços. Seu estado é lastimável. O corpo está retalhado e ensanguentado. As impressões mentais registradas após o seu desencarne, ocasião em que vampiros o retalharam, gravaram-se com muita força e nitidez em sua mente. Esse espírito, quando encarnado, foi um assassino impiedoso que fez mais de uma dezena de vítimas. O guia o deixa sobre a areia e reúne-se conosco para observar a atuação dos vampiros. Enquanto aguardamos, nosso instrutor explica que esse enfermo está sendo resgatado graças à intercessão de sua mãe, que é uma grande batalhadora em favor dos marginais como ele. Após o seu resgate, ele será separado de outros enfermos em virtude do seu estado de alienação. Gutenberg diminui a claridade da tocha, mergulhando o ambiente em penumbra. Encontro-me protegida, cercada pelos dois amigos. O resgatado continua inerte sob nossa observação. Então, que coisa espantosa! Vejo 3 espíritos deformados, de aspecto meio humano, meio lobo, que se aproximam dele como se estivessem farejando. A aparência é de lobos. Os dentes são enormes, as mãos são humanas mas parecem garras, as orelhas são pontiagudas, os olhos brilhantes, o nariz deformado. Está certa de que não são realmente lobos. Tenho certeza que são espíritos, e o nosso instrutor nos confirma isso. Vejo-os agora bem próximos. Um deles chega junto do ferido e passa sobre o ferimento uma língua enorme, absorvendo o sangue. Eles ficaram nesse estado por hipnotismo ou por viciação mental? Pelos 2 motivos. Eles foram hipnotizados por outras mentes, e se deixaram subjugar com auxílio dos seus vícios e gravames cometidos contra seus irmãos. O instrutor afirma que se não retirarmos esse espírito daqui, ele passará a ter a mesma condição e deformação dessas a que observamos. Isso ocorre por causa da sintonia e pelo hipnotismo largamente usadas pelos que dominam essa região. Esse espírito foi retalhado pelos vampiros, para que dele fosse retirado o tônus vital. Exato. Tudo se passou como, ao chegar ao plano espiritual, um bando de lobos o atacasse para devorá-lo. O instrutor complementa que é como se ele tivesse passado por 2 mortes. A morte física e a morte do perispírito. Não que o perispírito dele esteja morto. Mas a sua situação assemelha-se à de alguém que houvesse morrido 2 vezes. Como assim? Primeiro ele foi assassinado por seus comparsas que o esfaquearam. Sendo um assassino, foi transportado para uma região compatível ao plano dos seus pensamentos, região habitada por esses irmãos igualmente assassinos. Quando chegou, trazia o sangue a escorrer,
brotando dos golpes profundos de que fora vítima. Isso atraiu os vampiros, que o atacaram para roubar-lhe o tônus vital, o que lhe causou espanto e terror. Vejo agora um deles colocar a pata, aquela mão peluda sobre as vísceras do espírito, como a querer revirá-las em busca de coágulos ou sangramentos. O guia corre a enxotá-los. Eles parecem temê-lo pois refugiam-se na escuridão. Ainda vejo alguns olhos brilhando, como a vigiar-nos. Gutenberg acolhe o ferido nos braços e o coloca próximo à tocha. Ele está realmente retalhado de vísceras expostas. Os espíritos, como tratamento de emergência, vão utilizar do meu ectoplasma para atender o rapaz ferido. Cromwell lhe pede muito cuidado ao redigir sobre o tema, para não entrar no campo do fantasioso, para que as pessoas não pensem que aquilo narrado e presenciado aqui, seja fruto de sua imaginação, de histórias de horror ou de ficção macabra. O plano espiritual é ainda desconhecido para quem o estuda, e eventos tais, são tidos e havidos como inexistentes para os não estudiosos. Segunda visita. Encontro-me em uma sala, trajando bata esverdeada, e observo o ambiente. Vejo luzes no teto, aparelhagem análoga a computadores e uma tela iluminada com tons verdes, mas um verde bem terno. A sala está em completo silêncio. Agora observo os médicos, todos envolvidos em suas tarefas. Existe uma cama alta, e sobre ela um paciente. Esse companheiro traz uma deformação no rosto. Seus olhos estão fora de lugar. Um na face e outro na testa. Sua cabeça é monstruosa. É uma deformação muito feia como eu ainda não tinha visto. Ele está inconsciente. Essa deformação lhe foi imposta por outros espíritos através do hipnotismo. Vou perguntar. Ele foi trazido de uma zona trevosa, onde a ação de hipnotizadores e magnetizadores é bastante comum, e foram justamente esses hipnotizadores que transformaram seu perispírito. Como ele é frágil, foi cedendo ao constante assédio de outras mentes mais poderosas, e agora se encontra como despersonalizado. Estão pedindo que eu sente um pouco para analisar. Perguntam se eu posso ser doadora de ectoplasma para auxiliar na operação que está programada. Aceito, digo-lhes. O instrutor diz que eu vou assistir apenas a uma parte da operação, posto que ela vai ser longa e delicada. Não será imediatamente que este espírito irá se recuperar. Sou informada de que a narrativa deve ser lenta, pois tenho que manter o máximo de calma, devido aos fluidos que devo doar. Observa um dos médicos. Ele faz uma incisão na região frontal com um bisturi. Vejo o sangue jorrar e ser enxugado no interior da região trabalhada. Ele então retira o olho e o coloca dentro de um pequeno recipiente que é entregue a outro médico. Este procede a uma espécie de limpeza. O cirurgião faz outra incisão abaixo do supercílio, e manuseia aquele orifício formado, qual artesão hábil preparando delicada peça e, recebendo o olho de volta, o recoloca no lugar adequado. Essa segunda etapa da operação, diz ele, é mais difícil e requer elevada concentração. O operador começa a fazer uma espécie de massagem com o dedo, e quando termina, o corte está fechado. Engraçado. Fechou somente pela ação do toque. Observo perfeitamente a carne unida e sem cicatriz. Pergunte a ele por que não houve a necessidade de sutura. Ele responde que é uma técnica onde o próprio espírito, retirando dele o seu magnetismo de cura, promove a regeneração imediata dos tecidos. Afirma também que esse paciente vai ter que submeter-se a tratamentos posteriores igualmente delicados. Em que consiste o tratamento nesse período de convalescença? Envolvê-lo em clima de otimismo e fé, fazendo-o esquecer o passado. Se não houver uma renovação de hábitos e atitudes, no momento em que ele lembrar de algum fato relacionado com a situação de deformidade vivida, poderá voltar a ela, inutilizando a plástica pela qual passou. Nesse instante, um outro médico portando um aparelho muito parecido com uma caneta de ponta luminosa, de uma luz esverdeada,
Incide essa luz na incisão em que o outro havia fechado pelo toque. Nessa operação, os médicos são especialíssimos, diz o instrutor, pois possuem o dom de cura pelo magnetismo de que são portadores. Se eles podem magnetizar, por que não desfazem o efeito do magnetismo que é a causa da deformação, com o magnetismo de que são possuidores, evitando assim a cirurgia? Respondem que a ação vampiresca dos espíritos ignorantes deixa uma espécie de virulência que precisa ser neutralizada por essa cirurgia. Esta não se restringiu a simples incisões. É preciso extirpar do perispírito a vibração danosa deixada pelos magnetizadores das trevas. Quer dizer que não foi só recolocar o órgão no lugar. Houve também uma magnetização. Sim. Você entendeu bem, afirma o instrutor. Agora ele me abraça e deseja sucesso em nossas pesquisas. Fala que estará sempre disposto a ajudar no pouco que já aprendeu. Capítulo 46. A ortodoxia dos espíritas. O espiritismo se condensa no corpo de uma doutrina em que a experiência objetiva é válida, a especulação filosófica é uma necessidade consequente à reforma íntima do ser humano é o ponto culminante. Deolindo Amorim. A ortodoxia dos espíritas. Existe uma ortodoxia espírita. Sem generalizar ou radicalizar, se tal pergunta me fosse feita eu diria que sim. Uma parcela bastante expressiva dos adeptos do espiritismo encontra-se ainda presa a contendas relativas ao que Kardec disse ou não disse, alheia ao desenvolvimento científico que abre novos horizontes sobre o estudo do espírito, da sua ciência e do seu habitat. Desconhece as nuances da mediunidade, o trabalho árduo e racional dos pesquisadores, a intimidade com os mentores ou instrutores, que não constitui privilégio a nenhum pesquisador, mas prêmio merecido ao esforço sincero de elevação. Ignoram ainda, ou não se interessam, pelo estudo metódico durante o sono físico, levado a efeito nas universidades espirituais, o malhar na meditação geradora de sintonia, que abre verdadeiras frinchas nos arquivos científicos e filosóficos da espiritualidade, e o valor inestimável do conhecimento libertador. Esquivam seus debates sérios, talvez por medo de empreender esforços para reestruturar seus conceitos embotados de falhas. Outros, imensamente orgulhosos do que sabem, sentem-se diminuídos ao saber que seus conhecimentos carecem de complementações ou atualizações. E ainda alguns, sentem aquela fobia ou alergia ao novo, como se ele fosse uma invenção particular de um espírito ou espírita, e não, a criação imortal de Deus, mantida momentaneamente velada devido à inadequação do tempo ao evento. Alguns espíritas ingênuos preferem aceitar um Deus mágico, que tudo pode, acomodando assim os seus conceitos a essa mágica que dispensa explicações e estudos. Por mim, prefiro um Deus cientista, que atuando através do amor, revela incessantemente novos capítulos da sua ciência. Alguém pode duvidar, mas sem razão, quando afirmo que ainda hoje, século XX, final dos tempos, existe espírita que se melindra por não ser convidado para eventos festivos nos centros espíritas, ou não lhe é oferecido o primeiro lugar na mesa, com oportunidade de falar coisas que não sente. Contudo, recusam os convites para as reuniões de estudo doutrinário, que continuam com 4 gatos pingados. Ora, mais respeito com a doutrina espírita, crianças. Muitas são as críticas, enorme é a acomodação e microscópico é o número de estudiosos. Falo estudiosos, porque leitores deve haver aos milhares, deliciando-se com romances mediúnicos, que são, diga-se a bem da verdade, excelentes, mas que diferem do estudo sistemático, gerador de uma base sólida e argumentação segura. Os livros da codificação ainda são desconhecidos, notadamente o Céu e o Inferno e a Gênese. No livro Vampirismo, o seu autor Herculano Pires critica o espírito André Luiz, taxando-o de neófito, empolgado pela doutrina, empregando,
Às vezes, termos que destoam da terminologia doutrinária e conceitos que nem sempre se ajustam aos postulados espíritas. Eis o trecho: a ação vampiresca desses ovoides é aceita por muitos espíritas amantes de novidades. Mas essa novidade não tem condições científicas nem respaldo metodológico para ser integrada na doutrina. Não passa de uma informação isolada de um espírito. Nenhuma pesquisa séria, por pesquisadores competentes, provou a realidade dessa teoria. Não basta o conceito do médium para validá-la. Capítulo 2, pág. 15. Em O Livro dos Espíritos, como complemento à pergunta 188, Kardec escreve: segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os habitantes são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. Aqui e acolá encontramos pontos que, embora secundários em relação às bases doutrinárias, merecem aprofundamento visando atualização e aprimoramento. Dirão alguns que coloco lenha na fornalha dos inimigos do espiritismo e levanto celeumas desnecessárias. Mas, por que fuga dos debates sérios? A luz não surge os estudos, debates, pesquisas e investigações. Louve seus homens de vanguarda como foi Kardec. Louve seu esforço de Hernani Guimarães, Hermínio Miranda, Luiz Gonzaga Pinheiro e tantos outros, que anonimamente penetram nas regiões espirituais, armados do esforço e da vontade sincera de aprender. Kardec foi, e talvez seja sempre insuperável. Mas a revelação continua, principalmente por ser o Espiritismo uma doutrina evolutiva, que não recusa as verdades novas devidamente comprovadas. Estejamos certos de que a doutrina não nos foi passada completa, nem exige que o aprendiz estacione no que foi revelado. Que falem por mim as comunicações dos espíritos por gravadores, telefones, computadores, as imagens do plano espiritual captadas em vídeo, as operações espirituais, as implicações perispirituais devido aos transplantes de órgãos, a conservação de corpos em frio, os bebês de proveta, os clones. Como o Kardec não se referiu a tais assuntos, devem os mesmos estar ausentes do nosso estudo. Este capítulo, que faz pequeno estudo do corpo mental, é o motivo da introdução acima. Ânimo! Meia hora de estudo por dia não provoca nenhum desencarne. Capítulo 47. Estudo do corpo mental. Primeira visita. Já estou desdobrada, e encontro-me no interior de um hospital, um pouco diferente dos demais que tenho observado. Comigo, um rapaz alourado e um nosco amigo alemão. Este hospital possui a aparência do Instituto Médico Legal, sem contudo apresentar a lugubridade dessas instituições terrenas. Vejo em frente muito verde, e no interior do prédio, posso perceber uma beleza arquitetônica relevante, mas sóbria. Subimos as escadas e somos recebidos por uma mulher trajando roupas brancas, deve ser médico ou enfermeira. Seu aspecto é muito suave. Seus cabelos pretos e lisos, caídos sobre os ombros. Também estou vestida de branco. Uma saia longa que não me permite ver os pés. Chegamos a uma sala muito espaçosa, e vejo várias gavetas como se fossem fichários. Essa irmã que nos recebeu e que diz ser a coordenadora dos trabalhos, está informando que nas gavetas que observo, encontram-se perispíritos modelados, para espíritos que desencarnaram em acidentes graves, onde o corpo físico e o perispírito passaram por sérias lesões. Você tem certeza de que é isso mesmo que está ouvindo? De que não são perispíritos, mas apenas moldes, assim como manequins? A irmã reafirma que são perispíritos moldados pelos técnicos, com auxílio do corpo mental dos espíritos que irão incorporá-los. Esses perispíritos aparentam ser de uma matéria plástica transparente. Dentro da gaveta que ela abriu para minha observação, está o perispírito de um homem de aproximadamente 60 anos.
Seus cabelos são grisalhos e suas feições não são joviais. Noto que existe uma grande diferença entre este perispírito que observo e o desse irmão com quem falo. O dela tem vitalidade, semelhante ao corpo físico, possui brilho, pele, carne, ossos, sentidos. O outro, o que está na gaveta, é transparente. Possui órgãos, mas não apresenta vitalidade nem palpitação. Ela nos explica que o corpo que eu observo na gaveta está ligado ao espírito que irá habitá-lo, mas não necessariamente que o espírito esteja ali, deitado espalhado naquele corpo. Todavia há um vínculo que os une. O paciente que possuirá este corpo modelado foi vítima de trágico acidente que lhe subtraiu o físico e danificou drasticamente o perispírito. Existe, no entanto, a revestir o espírito, o que chamamos de corpo mental, que nos possibilita promover a ideoplastia do perispírito, ou seja, da forma que se danificou. Será que você pode explicar melhor o que ouviu? A irmã repete que eles aproveitaram o corpo mental do espírito, do qual o perispírito é cópia grosseira, como matriz, para dele extrair os dados necessários à nova modelagem. Por isso percebemos a aparência de um homem de 60 anos. São informações mentais que este corpo retém. Enfim, como o paciente se sente e se situa no tempo e no espaço. Se ele fosse jovem, seu corpo mental refletiria ao seu estado jovem, por força do seu comando mental, o qual obedece com absoluta fidelidade às diretrizes da mente. A mente, minha amiga, diz ela, guarda tudo que vê e sente. Então, em qualquer ocasião ou época, os técnicos em manipulação de fluidos podem utilizar desses recursos e formar imagens, ou modelar o perispírito para o espírito que o necessite. O espírito que habitará este perispírito não está consciente no momento. Apresenta-se em uma espécie de coma profundo. Dirigimos-nos a uma outra sala, onde observo mais gavetas. Todos os perispíritos que estão nelas passaram por modelações, pois seus originais sofreram avarias brutais, onde houve desagregação, devidamente registrar fortemente o momento do acidente. Alguns corpos foram inclusive colocados ainda vivos, em estado cataléptico, em crematórios, e no momento da cremação, o medo e o pavor criaram neles sequelas perispirituais de grande vulto. Separando a sala onde me encontro de uma outra, existe um vidro transparente. Para adentrarmos a outra sala, já me encontro com outra vestimenta. Vejo através de vidros que mais corpos são guardados em espécie de câmaras. Da cabeça de cada um deles saem fios que se ligam às gavetas com os perispíritos, na sala de onde saí. Agora Eulália, esse é o seu nome, diz que devo redobrar a atenção sobre o que vou observar. Explique melhor sobre os corpos que você observou. Os corpos aos quais me referi possuem semelhança fisionômica com os que estão nas gavetas, mas parecem ser mais leves, sutis, diz ela. Vejo-os como cadáveres, pois estão inanimados. Mas, o princípio inteligente, que é o espírito, encontra-se ali adormecido. Como este não tem forma, eu não posso vê-lo, apenas sentir a sua atuação através desse corpo mental. Ao que vou assistir, e você escrever, é a junção desses dois corpos, ou seja, do corpo mental aqui observado com o perispírito que foi remodelado. Quando isso ocorrer, nós poderemos ver a forma perispiritual do espírito, com a aparência da sua última encarnação. No momento, o perispírito que deverá unir-se ao corpo mental, apresenta-se apático, sem a vitalidade cuja ausência notifiquei. Sem o corpo mental que retrata a condição do espírito, o processo ideoplástico seria de impossível realização. Os técnicos fariam um corpo mais feio ou mais belo, ou seja, de feições alteradas, pois não tomariam como base os arquivos mentais do espírito que a tudo guarda. A reconstituição precisa ser exata. Como o cirurgião plástico modela os traços fisionômicos do corpo acidentado,
Eles também modelam o perispírito, que em tudo se assemelha ao que foi avaliado. Sem o corpo mental, a nova forma seria guiada apenas pelo mapa kármico e genético do paciente, impondo-lhe benefício ou prejuízo, o que não é admissível nas leis divinas. Pode-se deter mais um pouco nesse raciocínio. No caso do novo perispírito moldado ser melhor, mais saudável, mais belo do que o merecido pelo espírito, ou no sentido inverso, negando tais qualidades quando o espírito delas se faz credor, haveria uma injustiça ou um privilégio, dois procedimentos inadmissíveis da justiça divina. Seria como pintar em uma tela a fotografia de uma pessoa, utilizando o negativo da foto como modelo. O corpo mental, retratando as particularidades kármicas, morais e intelectuais de que a mente se faz portadora, deixa-se plasmar segundo se mostra, funcionando como molde perfeito para a reagregação do perispírito. Agora estamos em uma sala de cirurgia. Portamos máscaras, boinas e luvas. Tudo me parece rigidamente esterilizado. Um médico já idoso vai fazer uma experiência para demonstrar o que ocorre com os espíritos que aqui se encontram nas condições já descritas. Começa por explicar que os espíritos se encontram adormecidos. Pede que os enfermeiros tragam em uma maca o perispírito que vi há pouco na gaveta, e o colocam sobre uma mesa cirúrgica. Por trás da mesa, aparelhos a serem usados na cirurgia. Outros enfermeiros trazem o que eles chamam de corpo mental que se encontrava na câmara. Ambos são colocados muito próximos um ao outro. A situação que observo assemelha-se a uma cena de desencarne aí na Terra. O corpo físico embaixo e o perispírito acima já liberto. Mas aqui vai ocorrer o inverso. O corpo mental terá que adentrar o perispírito que lhe pertence, o qual foi remodelado segundo as características da citada matriz. Quando por ocasião do acidente que desagregou grande parte dos fluidos perispirituais, o espírito ficou em coma. Posteriormente, ele foi desdobrado, ou seja, saiu junto ao corpo mental, a fim de permitir os reparos necessários, a que os técnicos se empenharam com toda a competência e caridade já conquistadas. Como no desdobramento terreno, onde o perispírito fica ligado ao corpo físico através de um laço fluídico, aqui também ocorreu o mesmo. O corpo mental está ligado ao perispírito por um laço que lhe permite o comando sobre ele. A experiência que me preparo para assistir é o corpo mental assumir esse comando sobre o perispírito já remodelado, como esse faria ao adentrar o corpo após o sono, despertando-o. Alguns fios começam a ser ligados. O médico fala que o espírito em atendimento encontra-se adormecido há 30 anos. Esse é um instante sublime para ele. O ambiente aqui não admite qualquer pensamento dissonante. Toda a equipe se posta em oração, e eu também. Veja se me entende, existem fios ligados da aparelhagem para o corpo mental e do corpo mental ao perispírito. Estão ligando cabeça com cabeça. Eles parecem gêmeos. Quando ligaram cabeça com cabeça, é como se acendesse uma luz. O cérebro perispiritual começa a funcionar. Agora eles estão baixando o corpo mental e colocando sobre o perispírito, no que ocorre um encaixe perfeito. Foi como se o perispírito absorvesse o corpo mental, passando a ter vida. Já não vejo dois corpos, mas somente um. O perispírito começa a demonstrar a sua vitalidade costumeira. Percebo a cor, o sangue circulando, os órgãos funcionando, a respiração mas ainda está imóvel. Pedem-me para deitar em uma cama ao lado, a fim de funcionar como doadora de fluidos vitais para esse irmão. Os técnicos dizem que esse tratamento ainda será muito demorado. O paciente passará por um processo de reeducação mental, onde aos poucos irá recobrando a memória. Eles o farão ver imagens, desfazendo a amnésia. Lembrará lentamente de nomes, imagens, lugares, como é uma flor. Estou me sentindo muito cansada, mas feliz, porque o paciente está voltando à vida. Está mexendo os braços.
O médico diz que normalmente servimos como doadores durante